pessoal, senhoras e senhores, sejam todos novamente bem-vindos ao meu canal, Moisés Silva, Poesias e Poemas. Para quem gosta de poesias, para quem gosta de poemas, de literatura, de filosofia, de teologia, este é o canal. Lembrando os senhores, para aqueles que estão chegando agora, nós estamos numa série de vídeos de poemas de poetas de língua alemã, onde nós estamos fazendo essa recitação desses poemas. E eu sugiro aos senhores que estão entrando no canal agora, estão tendo conhecimento deste canal agora, que vejam o primeiro vídeo dessa série, que já tem uns 30 ou 40 vídeos mais ou menos. Veja o primeiro vídeo, porque lá eu explico a razão do porquê trazer uma ontologia de poetas de língua alemã e não uma ontologia de poetas de língua portuguesa. Então lá eu dou as minhas justificativas, inclusive falo melhor sobre o meu contato com alguns escritores de língua alemã que me inspiraram a gostar da poesia, da literatura alemã, como é o caso do Goethe, do Hegel, do Schiller, né? Tantos escritores, filósofos, poetas de língua alemã, que ao meu ver é uma literatura extremamente rica. Hoje é dia 8 de março de 2021. Acredito os senhores que os senhores sabem perfeitamente que este canal não tem nenhum viés político. Eu sempre falo isso, sempre enfatizo, porque muitas das vezes nós entramos em um canal, às vezes esperando algum tipo de posicionamento político, para saber se às vezes essa pessoa deste canal concorda com o mesmo viés ideológico político ou não. E eu sempre alerto a todos que este canal ele não tem nenhum tipo de pretensão em adentrar em questões políticas de maneira crítica, de maneira posicional, até porque o senhor sabe perfeitamente que eu só estudo a temática por questão de erudismo mesmo. Então, este canal ele não tem viés nenhum político. Se você é de esquerda, se você é de direita, se você é conservador, se você é liberal, neoliberal, fascista, não me interessa o seu posicionamento político, assim como eu particularmente não tenho nenhum, aceito qualquer tipo de ponto de vista, desde que este ponto de vista não contradiga, melhor dito, axiomas universais, não contradiga aquilo que eu me posiciono como certo, ou seja, querer colocar como única verdade absoluta o seu ponto de vista, sem levar em consideração os outros, sem ponderar, e algo que não seja fundamentado dentro de um padrão de realidade estrutural. Eu estou falando isso, senhores, porque eu tenho observado nas redes sociais, especificamente no Facebook, muitas discussões acerca dessas temáticas políticas. Criam-se muitos grupos de filosofia, que muitas das vezes não passa de meras especulações, os conteúdos postados nesses grupos. Inclusive até alguns grupos que eu participo, alguns grupos de filosofia, principalmente no Face, que acaba incidindo naquela questão de você querer impor uma verdade absoluta sem levar em consideração as outras, e o pior, né, sem fundamentar, que é igual agora há pouco uma discussão no Facebook sobre a questão dos pessimistas, dos nihilistas. O rapaz colocou um post no Face como se auto-intitulando um pessimista, um niilista, alguém que não acredita na existência de Deus e que morreu, acabou, e simplesmente fica na mera especulação, não tem um argumento científico, não tem um argumento filosófico. Vemos que são discursos completamente enviesados pela filosofia de Schopenhauer, de Nietzsche, né? Que inclusive é tema desta ontologia, logo mais eu vou explicar para os senhores. Então são coisas assim que a gente observa que falta um pouco de fundamentação teórica, falta um pouco de aprofundamento, que acabamos não vendo. Inclusive eu até fiz um questionamento para um rapaz, ele não me respondeu ainda nessas contumélias filosóficas.
De todos esses filósofos modernos, depois de Platão, algum foi maior do que Platão? Foi o único questionamento que eu fiz para essa pessoa. De todos esses, Nietzsche, Schopenhauer, Foucault, Derrida, Sartre, algum foi maior do que Platão? Inclusive, se os senhores quiserem deixar no comentário, pode ficar à vontade, eu aceito qualquer tipo de comentário, seja contra a minha visão filosófica teológica, seja a favor, irei responder à medida do possível. E então essa é a pergunta. Algum filósofo depois de Platão foi maior do que ele? Então, se a resposta é sim, podemos prosseguir com o julgamento inquisitório e condenar a fogueira como uma blasfêmia para a filosofia, porque todos sabem perfeitamente que Platão foi o maior, depois de Sócrates. Nesse contexto de filosofia, de maneira geral, no ocidental, nós sabemos perfeitamente que não teve outro filósofo maior do que Platão, e Platão, consequentemente, era alguém que defendia a existência de Deus. Então, como que esses ateus respondem a Platão? Até hoje não tem nenhum argumento substancial, plausível, para solapar esses autores, não só Platão como Aristóteles, Dostoiévski, tantos filósofos, tantos homens de letra, Kant, Descartes, Hume. Se bem que Hume a gente pode até não colocá-lo nessa esteira, porque ao que me parece, eu li pouco de Hume, eu li muito, mas ao que me parece ele era um ateu, não sei bem, mas eu não conheço muito a filosofia huminiana. Mas Kant, Leibniz, Descartes, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, todos os grandes filósofos, todos os grandes teólogos, pensadores, defendiam a existência de Deus com argumentos extremamente fundamentados e até hoje irrefutáveis. Eu cito apenas dois, o argumento ontológico e o argumento moral, que não recebeu nenhuma crítica ainda substancial digna de ser mencionada, refutando. Então, pessoal, estou tecendo alguns comentários aqui sobre essas questões que acabam envolvendo esse mundo literário, esse mundo filosófico, esse mundo poético que nós tratamos aqui, só para deixar os senhores um pouco melhor esclarecidos sobre essas questões. E agora, partindo para o que interessa, vamos dar continuidade aos poemas. Eu vou citar aqui um poema de Fyodor Storm chamado Amor de Mendigo, que diz assim: ó, deixa-me somente olhar de longe e mudo extasiar-me ao teu olhar. És tão moça, és tão bela, nos teus olhos a aventura a sorrir se vê estar. E eu, já tão pobre e já tão abatido, eu para te agradar não tenho nada. Ó, não serei eu filho de algum monarca? E tu, pobre menina abandonada? Tradução de Bernardo Júnior. Bernardo Taveira Júnior. Um belo poema, alguns contrapontos que a gente observa perfeitamente em vários romances universais literários, em que a diferença social, a posição social, até mesmo posição étnica, racial, acaba se colocando como óbice em relacionamentos, em histórias, vamos dizer assim, de amor, né? Que acaba superando todas essas coisas aí, como a gente pode perceber no próprio Romeu e Julieta, vamos dizer assim. O próximo poema é do poeta Fyodor Fontane, que tem por título Inscrição Tumular. Eu achei bem peculiar a primeira vez que li esse poema, porque a princípio parece não ter muito sentido, né? O poeta utilizar uma figura de linguagem, uma alegoria, utilizar elementos da natureza para compor o seu poema. A princípio parece não ter muita lógica o poema, mas também quem diz que poema tem que ter algum tipo de lógica estrita, vamos dizer assim, né? Que diz assim: sobre a terra fulge em ouro pompa e pompa, vira a terra, sem que se dê conta, ergue a terra em terra, burgo e torre e escudo, diz a terra, meu há de ser tudo.
tradução de Jair Campos. Essa parte final, meu há de ser tudo, onde a terra diz para a terra, aqui reside uma questão metafísica de extrema importância, que está registrado, que está exarado em Gênesis, que acaba culminando em questões existenciais, que muitas das vezes as pessoas, por falta de leitura bíblica, por falta de conhecimento teológico e também filosófico, acabam não entendendo o significado da passagem em Gênesis, que está mais ou menos nos seguintes termos: do pó veio e ao pó retornará. Ou contrapondo Jó, né, onde ele utiliza ali nas suas falas figuras de linguagem extremamente belas, extremamente suprassensíveis, vamos dizer assim, onde ele diz: nu do ventre da minha mãe saí, né, e nu voltarei ao ventre da minha mãe, alguma coisa nesse sentido. Eu vou até puxar aqui, que é muito interessante essa questão, principalmente para as pessoas que não entendem esses significados, né? Exatamente nessa questão do poema. Então o Jó, ele faz esses contrapontos, onde ele vai falar dessas questões. Aqui, ó, seria Jó 1:21, para mim falar a passagem corretamente. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu fiz já várias exegeses no livro de Jó, um livro extremissimamente difícil de se interpretar, dado a composição literária, poética, musical que o livro é regida. E aqui nós vemos a Odisseia, né? Até a Odisseia, perdão, nós vemos como que culmina-se a questão da Odisseia. E aí os ateus, principalmente, que falam que não pode existir um Deus bom e um justo sofrer, ou o filho de Deus sofrer. Nós temos aqui o livro que explica essas questões para solapar todos esses argumentos frágeis que os ateus levantam sobre a questão de Deus não poder ser bom e ao mesmo tempo os seus filhos sofrerem. Jó é o exemplo disso aí. Então aqui, meu há de ser tudo. Então quando a terra aqui está falando meu há de ser tudo, nós refletimos sobre essa questão, que o homem saiu do pó e não do macaco, né? Porque se ele tivesse saído do macaco, deveria ter alguma composição do macaco na sua composição estrutural biológica, que não existe, não há. Eu já estudei isso, já pesquisei todas as composições químicas biológicas que compõem o homem: cálcio, ferro, fósforo. Isso a gente não encontra no macaco, a gente encontra isso na natureza, na terra. O que comprova a teoria de que Deus criou o homem do barro, jogando por terra e solapando completamente a teoria evolucionista de Darwin. Então tá aí esse belo poema do Fontane. E agora a gente vai ler eu vou recitar um poema para os senhores de Detlev von Liliencron, chamado Amor Proibido. Muito belo também o poema, que diz assim: erma e árida noite, árvores desfolhadas, tua cabeça e meu ombro, pousa aflita e pesada, ronda a raposa os campos, longe o inimigo a essa hora, astros alheios brilham, teus belos olhos choram, quebras um galho seco vagamente e me dás ambas as mãos e não nos vimos nunca mais. Poema romântico, também traduzido por Jair Campos, interessante de se analisar, figuras de linguagem bem expressivas que compõem esse poema. O próximo poema de Liliencron que eu quero vos recitar chama Calefrio Arquerontico, que diz assim: jabica o estorninho, a sorva vermelha, jubilam violinos nas danças de agosto, não tarda que o outono empunhe e tesoura, e corte uma a uma as folhas dos ramos. Então se fará no bosque um vazio, um rio entre os troncos desnudos virá, trazendo a ribeira onde estou o barco, que me há de levar ao frio silêncio. Tradução de Manuel Bandeira. Então um belo poema também, utilizando algumas figuras de linguagem.
E agora, pessoal, os próximos poemas que eu irei vos recitar é de nada mais nada menos que Friedrich Nietzsche, né? Esse Homem é o nome do próximo poema, que também é nome de uma obra de Nietzsche, muito conhecida. E é um poeta também, além de filósofo, era um poeta. E eu acredito que todos estão ansiosos por ver as composições, aqueles que não conhecem a composição poética de Nietzsche, que foi um brilhante filósofo, um filólogo, professor de grego. Muito do que nós sabemos dos pré-socráticos proveio da pena de Nietzsche, das traduções que ele fez. E o próximo vídeo eu estarei adentrando um pouco na poesia nietzschiana. Ok, pessoal? Espero que os senhores tenham gostado e até o próximo vídeo. Até mais.